Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Eu sou Erison Silva e esse é o nosso grupo de estudos de filosofia da moral e ética do Genefil. Né? Estamos hoje aqui com o Ronald, com o Raidson, com a Laís, com o Guilherme, com a Daniela, né? Todos reunidos mais uma vez, depois do intervalo aí da última semana, por conta da prova, né, do INEP lá, que foi a famigerada prova do, né, Nacional Docente, essa coisinha linda aqui que eu tenho em mãos, certo? Que foram 40 páginas para 80 questões. Sobreviver, né? 5 horas e meia de prova depois sobrevivi, saí, parecia que tinha levado uma surra da prova, mas tô vivo, né? E aí hoje nós retomaremos a nossa leitura coletiva, debate e reflexão acerca da crítica da razão prática do Immanuel Kant, né, que é um texto extremamente complexo, é um texto difícil, né, e que o Kant, ele muitas vezes ele subtende que a gente tenha lido os textos anteriores dele, né, que a gente já tenha lido a crítica da razão prática, os prolegômenos, a toda a metafísica futura, fundamentação da metafísica dos costumes até chegar aqui, ou seja, é o Kant elaborando um sistema, tá? Elaborando um sistema filosófico. Né? E aí eu diria que depois dessa crítica aqui, a gente teria que ler a fundamentação da metafísica dos costumes, que é onde vai estar a teoria da virtude e a teoria do direito. Aqui a gente vai achar a teoria da moral dele e a pedagogia moral. Né? Muita gente adora colocar aqui o Kant e o Piaget. Eu, né, no centro de educação, quando eu estudava na UFPE, aí eu tive que pagar as cadeiras de educação e o povo ficou sabendo que eu estudava Kant, entre aspas, né? Aí pronto, né? Kantiano tem uma fama que eu vou te contar. E a galera de Piaget vivia atrás de mim, ei, pô, mas tu leu tal coisa e não sei o quê. Eu digo, oh, meu Deus. Mas vamos lá, eu tentava contribuir lá com a galera. Era interessante, era um debate profícuo também, né? Mas, enfim, o Ronald, ele já tem algumas questões a colocar aqui, né? E aí eu vou deixar ele iniciar essa parte, porque é bom que a gente já começa debatendo e meio que aquecendo, né, para a nossa leitura, para a nossa reflexão, né? Ronald, pode ficar à vontade. Eu vou perguntar a partir do escolho, porque eu li o corolário para você ver o drama, né? Eu já não entendi quase nada do corolário. Aí eu disse assim, não, se eu ler o escolho, pode ser que salve alguma coisa, né? Aí desse escolho eu vou tirar quatro, não é nem quatro, são três questões, né? Que é eu acho que é bem bestinha, assim, né? Que é a mesma razão pura seria a mesma razão prática, ou a razão prática estaria contida na razão pura. Por que eu pergunto isso? Porque mais na frente a gente vai ler isso, né? Aliás, a gente já leu isso, né? Que o objeto do desejo ele seria diferente do objeto do entendimento. Então, assim, seriam duas representações, uma representação do desejo e uma representação do entendimento. O que me leva a crer que existem múltiplas representações. Só que se houver múltiplas representações, como é que essa razão é pura? Aí eu imaginei o seguinte: eu tenho aqui um livro à minha frente, certo? Esse livro tem determinados centímetros, tem uma espessura, tem uma altura, eu sei que tem 120 páginas e etc. Eu começo a descrever. E isso eu faço na minha mente, né? No meu pensamento. Quando eu faço isso, eu não estou fazendo a ideia, eu não estou falando sobre a ideia do livro, mas sobre uma espécie de raciocínio, porque eu estou descrevendo, e esse raciocínio seria puro, porque seria destituído da prática desse objeto, ou seja, das impressões que esse objeto me dá quando eu olho para ele, né? Ou quando eu tenho algum tipo de contato com ele, quando eu pego ele, etc. Então, a razão pura seria isso, mais ou menos? Estou perguntando, né? A razão prática seria quando eu tenho o objeto na minha visão, no meu campo de ação, digamos assim, e a razão pura seria quando eu me afasto do objeto. Uhum. Aí eu queria saber. Pode Pode terminar. falar. Aí eu queria saber se no objeto, porque veja só, ele vai começar a diferenciar.
O objeto do desejo é uma coisa, ou seja, ele seria, o que eu queria saber, existe um objeto do desejo puro e do desejo prático, entendeu? Por exemplo, eu vejo uma maçã, eu sinto vontade de comer aquela maçã. Aí eu começo a criar gosto pela maçã, né? Aí isso começa a se tornar prático na minha vida. Uma ação, né, que me leva a comer aquela maçã. Mas eu posso ter isso uma pureza de pensamento, um pensamento puro, né? Eu entendo que é uma maçã, eu entendo que essa maçã solta um gosto e que eu posso comer essa maçã, mas não é razão prática. Do mesmo jeito, um outro exemplo, até eu te mandei esse exemplo, né? Que é um exemplo já mais psicanalítico, né? Que é a ideia de eu ver uma mulher com uma sandália e achar bonita aquela sandália na mulher, mas ao mesmo tempo na verdade, eu tenho um fetiche na sandália. Né? Então já é uma questão mais do inconsciente aí. E a terceira coisa, para não falar na crítica que ele vai falar sobre o Hegel, né? Como é que seria o objeto do entendimento? Seria qualquer regra do conhecimento sobre ele, qualquer regra que me faça conhecer o objeto. Pronto, é só isso. Por enquanto, é só essas dúvidas que eu tenho. Perfeito, perfeito. Assim, é bem natural, certo? Essas dúvidas, tá, Ronald? Fica tranquilo, não se desespere quem está assistindo também. Primeiro ponto é que, para o Kant, a razão ela é a mesma. O que vai mudar são o tipo de objeto, o tipo de campo sobre o qual essa razão ela está se debruçando para poder investigar. Né? Por exemplo, na crítica da razão pura, o objetivo é saber os limites do nosso conhecimento, né? Até onde a gente pode conhecer, certo? Gabriel Veloso. Então, ali eu tenho o quê? Eu tenho uma razão pura, né? Que ela busca, de certa forma, certo? Conhecer os limites do conhecimento da própria razão. Ou seja, é a razão refletindo acerca da própria razão, né? É a razão colocando a si mesma no tribunal e julgando a si mesma quais são os seus limites. Seja bem-vindo, Gabriel Veloso, uma boa tarde, certo? Seja bem-vindo ao nosso grupo. E aí, o que é que eu coloco para ti? O Kant, quando ele fala sobre uma razão prática, ele está colocando a mesma razão pura, né? Agora, sobre a questão da moralidade, sobre a questão da vontade. Por quê? Porque para o Kant, a razão é a faculdade humana de fundamentar o conhecimento, certo? E determinar a nossa vontade, determinar a forma como a gente vai agir, certo? Então, o que é que a gente para aqui para compreender? Que a razão ela sempre é a mesma, o que vai mudar é o objeto sobre o qual ela está se debruçando, o objeto sobre o qual ela está investigando. Outra coisa que sempre provoca muito, como posso dizer, muita dúvida, é a questão da razão ser pura. O que é que Kant quer falar com a razão pura? Né? Pura significa livre da sensibilidade. Significa que eu não preciso do meu aparato sensível para poder conhecer. Eu conheço apenas pelo exercício do meu raciocínio. Né? Aí você pergunta, Erison, como isso é possível? Lógica, né? Quando eu olho para os princípios da lógica como identidade, não contradição, ter ser excluído, eu não preciso olhar para o mundo para compreender. Kant vai dizer que isso também se reflete na matemática, porque os conceitos da matemática, né, da época do Kant, eram conceitos que eram mesmo desde Euclides, desde Pitágoras, entendeu? Não havia nenhuma modificação. Ou seja, são conceitos que eu não preciso olhar para o mundo para entender o que é um triângulo, eu não preciso olhar para o mundo para entender, certo, um teorema de Pitágoras, para aplicá-lo de forma correta. Então, o Kant ele está muito nessa diretriz, entendeu? Nessa perspectiva de pensar, né, uma razão que consegue deslumbrar conceitos independentemente da nossa experiência sensível. Para além disso,
ele vai dizer que existem conceitos, existem noções que vão estruturar a nossa experiência sensível, certo? A gente só vai ter experiência na medida que eu concebo espaço e tempo, na medida que eu concebo que existe casualidade, né, entre os objetos dentro desse espaço do tempo, certo? E ele vai chamar isso categorias do entendimento. É nesse sentido que eu vou ter a experiência, certo? Mas essa experiência sempre vai ser formatada conforme essas categorias, certo? É nesse formato, Lucy Pimenta, né? É nesse sentido, seja bem-vinda, Lucy Pimenta, eu acho que é esse o seu nome, né? Então, é nesse sentido que a gente tem uma crítica, entendeu? Por quê? Porque antes se pensava que a razão, ela podia conhecer tudo. Por exemplo, eu posso conhecer se Deus existe, como, né, os filósofos medievais e até mesmo alguns filósofos modernos, a exemplo de Leibniz, a exemplo de Descartes, né, o próprio Pascoal, Spinoza, né? Boa tarde, Lúcia, seja bem-vinda. Eles vão, né, flertar com esses conceitos e vão tentar provar racionalmente a existência de Deus, certo? A existência de uma alma imortal, a existência, né, da liberdade, entre outros conceitos que são muito, como posso dizer, pesados para a filosofia, né, de modo geral, para a metafísica de modo geral. Entendeu? Então, isso é um ponto que a gente tem que parar para analisar, que quando o Kant ele faz isso, essa crítica da razão, e busca delimitar esses, né, estabelecer os limites de até onde a razão pode conhecer, é exatamente buscando se livrar dessa metafísica, porque ela faz com que a gente entre em um contexto onde a gente não sabe mais definir o que é verdade e o que não é. Entendeu? Eu tenho uma verdade, mas para poder justificar essa verdade, eu vou ter outra e outra e outra. Por quê? Porque, ao contrário dessa verdade aqui, eu vou ter outra verdade. Então, eu tenho verdades que são contraditórias, o que me faz precisar de uma terceira verdade para decidir qual das duas verdades é a verdadeira. Entende? E isso vai gerar uma espécie de redução ao infinito, porque sempre vai ter uma verdade que vai ser contraditória à outra verdade. É certo? É complicado isso daí, mas é o que vai acontecer. Entendeu? Do mesmo modo que vão ter pessoas, né, como Leibniz, como Pascal, Descartes, vão ter pessoas como John Locke, vão ter pessoas como David Hume, né? Berkeley também, mas eu acho que muito mais David Hume, porque ele é um grande cético, né? E ele vai mostrar que, olha, a razão não é isso daí, não, isso tudo não. A nossa razão não consegue conhecer até esse ponto, não. Certo? A gente não consegue pensar e conhecer a esse nível, né? Então, o Kant ele vai dizer, né, a gente tem que conceder ao cético isso daí, temos que acordar do nosso sono dogmático, né? E a partir daí traçar uma crítica dos limites da nossa racionalidade, entendeu? Então, só para voltar e te responder tudo de uma única vez, a razão ela é a mesma, o que muda é o objeto sobre o qual ela está sendo aplicada. Uma razão pura significa uma razão que raciocina livre da sensibilidade, certo? E, por fim, a gente vai ter uma... Não, mas espera aí, só um momento. Se ela é livre, como é que ela é a mesma coisa que a pura é a mesma coisa que a prática se ela é livre da prática, digamos? Mas aí é que tá. A prática ela está refletindo sobre as condições de possibilidade da gente ter uma experiência moral. Quais são essas condições? Liberdade, eu ter autonomia, a capacidade de determinar para mim mesmo, certo? Quais são as leis, as regras, os princípios que vão, né, nortear as minhas ações no interior das relações sociais. Entendeu? É porque eu não posso demonstrar dentro da empiria a liberdade. Eu não posso apontar para algo e dizer, olha aqui, ó, aqui é que está a nossa liberdade, certo? Isso daí seria para o Kant, para toda a filosofia seria algo que tipo a gente não consegue fazer. A liberdade não é algo que é empírico, entendeu? Que a gente consegue experienciar empírico. Embora a gente
tem essa sensação de que nossas ações estão sendo livres, entendeu? Não, mas o que eu estou tentando entender na verdade, como é que tem múltiplas representações e ela é pura ao mesmo tempo. Então, por quê? Porque, por exemplo, tu desse um bom exemplo do livro. Esse livro que tu tá vendo, ele tem uma cor, ele tem uma textura, ele tem um formato, ele tem um cheiro, mas tu já vê o livro. Tu não vê tudo isso independente. É, Independente, tu já vê elas como um conceito dado. Entendeu? Esse conceito dado é porque já está subscrito no teu entendimento a noção de livro. Entendeu? A Laís queria falar alguma coisa ali na hora que a gente estava explicando. Fala, Laís. Eu estava comentando com a minha mãe que eu queria meu livrinho de filosofia moderna, meu caderno, porque o professor, ele colocou, foi a última aula que a gente fez é Filosofia Moderna 2, que era Kant, a gente leu a Crítica da Razão Pura. Aí tem, acho que são 3 usos da razão, né? Que é a razão, assim, olha, chegou café, que maravilha. Que é essa razão teórica, né, do que podemos saber, que ela não tem nada de prática, ela é realmente só da teoria. Tem aí a razão que é a razão prática, é o que devemos fazer. Eu acho que tem a teleológica, né? Aí hoje eu não vou muito arriscar, que é essa outra capacidade. Então, é a mesma razão que ela tem objetos diferentes, ela tem esses usos diferentes, mas longe da sensibilidade de qualquer maneira, né? Tanto por exemplo, a parte do intelecto sobre essa questão do conhecimento. Eu sei da maçã que ela tem isso. É a parte da razão que é o intelecto, que a razão mesmo ela não tem relação com a realidade empírica. O intelecto tem as categorias, espaço, tempo, aí organiza essa parte do conhecimento que precisa desse, né? Como é que a gente vai conhecer as coisas sem parte empírica, né? Como é que eu vou construir um prédio se eu não saber o que é cimento, enfim. Mas aí vem com essa parte tipo assim, imagina que a razão está aqui, ela tem várias partes, é essa parte do intelecto para o Kant que faz essa organização do espaço-tempo, né? Mas é a mesma razão que tem funções diferentes, tipo, igual as funções da vida, né? Como eu vou agir, como é que eu sei que as coisas acontecem. E tem essa outra parte que eu acho que o Edson pode me corrigir, se é essa terceira função, se é teleológica ou outra, mas eu sei que ela tem 3 partes, e nesse curso a gente estudou a parte teórica, não a parte prática, aqui a gente está na parte prática, né? Mas ambas separadas da sensibilidade, a razão não tem congruência, né? O termo que ele utiliza não tem congruência. O intelecto, sim, que é parte lá, mas não é a razão. Era isso que eu ia falar. E se eu tivesse o caderno, eu ia falar essa terceira parte, mas você pode me corrigir. Não, é por aí, certo? Aqui, eu estou vendo, são 12 categorias para o Kant, certo? Categorias do entendimento, tá, gente? E aí, essas categorias, elas vão ter 4 tipos, 4, vamos dizer assim, 4 classificações, né? Vai ser quantidade, qualidade, relação, modalidade, né? E aí, na quantidade, vai ser unidade, pluralidade, né? E totalidade. Na qualidade, vai ser realidade, negação, limitação, né? Na relação, vai ser substância e acidente, causa e efeito, reciprocidade. E na modalidade vai ser possibilidade, impossibilidade, existência, inexistência, necessidade, contingência, né? E aí é como se tudo tivesse dentro desse daí, dentro desse quadro de categorias. Tá, cadê o trocinho? Né? Que é como a gente pode entender a realidade. No fundo é isso, né? Guilherme? Então, só fazer uma indicação aqui para o nosso amigo Ronald. Tem esse livro aqui, é do Mário Ariel, Pensamento de Immanuel Kant, ele sistematiza toda essa diferenciação entre razão prática, razão pura, e ele vai explicando de forma detalhada como que o Kant pensa e sistematiza isto, né? E quando que eu comecei também, alguns elementos da dúvida que o Ronald destacou, eu tinha muita dificuldade para assimilar. Eu acredito que esse livro, Ronald, pode ser de grande ajuda para você. Eu não sei, eu acho que eu tenho em PDF. Se você quiser depois, posso dar uma olhada no meu drive e disponibilizar para você.
Massa, massa. Muito bom, muito bom. Se puder, disponibiliza também para a gente lá no grupo, certo, Guilherme? Vai ser uma grande ajuda aí, certo? E aí, para além disso, tá, gente? Tem outros livros, assim, que ajudam bastante, né? Porque é incrível, para você ler o livro, você tem que ler um livro explicando o livro que você está lendo, né? É algo que só a filosofia traz para a gente, é um desafio surreal, né? Ah, eu adoro isso, eu tenho que dizer, velho. Enfim, Ronald, Agora só te cortando, para quem leu Deleuze, isso não entra, sabe? Essa questão do desejo, porque o desejo é pura afecção, né? Ele tirou isso do Spinoza, né? É pura afecção. Então não tem como você desejar ativamente assim desse jeito, porque você recebe o desejo. porque o desejo seria algo empírico, e esse é o grande problema, tá? Até na filosofia moral do Kant, entendeu? O desejo, a emoção, né? Paixão, é algo empírico. Boa tarde, Inácio, seja bem-vindo. E quando você vai falar sobre a ação, você tem que dizer que você sente vontade de agir. Você não pensa, não raciocina. Você pode até fazer um cálculo, entendeu? Racional, como atingir determinado fim. Eu vejo um fruto em cima de uma árvore, né? E penso em pegar uma vara para tirar lá o fruto de cima da árvore, né? Penso em tacar pedra, penso em escalar a árvore para alcançar o fruto, entendeu? Eu traço um caminho racional para aquilo, mas antes eu tenho um desejo para que isso aconteça, né? E parece que para o Kant, ele vai dizer que existe um desejo até artificial de respeito à razão, né? E esse desejo é puro, tá? Né? De respeito à razão. É muito louco isso daí, porque a gente leu lá na fundamentação da metafísica dos costumes, né? A gente, quando leu isso daí, eu fiquei, cara, isso daí não dá para comprar, não, mas, né? É um problema da motivação moral, né? Como é que eu posso me sentir motivado sem ter sentimentos? Né? Se motivar significa, muitas vezes, provocar sentimento nas pessoas. Entendeu? Um grande líder, um grande, né, estadista, um grande político, ele provoca sentimentos nas pessoas. Ele motiva as pessoas, né, provocando exatamente os sentimentos nela. Entendeu? Imprimindo isso. É difícil, né? É difícil a gente raciocinar, a gente conceber. Mas o Kant, ele tem um grau de abstração, né, que é gigante. Entendimento eu fico até mais fácil de entender para mim. Mas o desejo, essa questão do desejo, porque o desejo vem muito da sensação, né? Do sensório, do que eu estou vendo, do que eu estou sentindo, do que eu estou pegando. E aí, uma vez que eu saí disso, eu posso desejar a mim uma coisa abstratamente, vamos dizer assim, mas isso não é o desejo, né? O desejo é quando eu me ponho em uma ação ou sofro uma ação, né? De alguém me deseja. Aí eu sinto esse desejo também, entendeu? É isso. É isso, né? Porque, assim, a gente teve até uma fala no meio dessa semana sobre a questão dos sentimentos morais, né? Lá no grupo. Eu acho que foi o Jefferson falando, porque ele postou lá uma parte do Papa, né? E aí eu falei, olha, se a gente for ler a teoria dos sentimentos morais, entendeu? E outros pensadores que vão colocar o sentimento como a base da moralidade, vocês vão ver que tem uma série de sentimentos que são fundamentais e que eles acompanham o nosso julgamento moral, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente faz juízos morais, a gente julga moralmente a nós mesmos e aos outros, né? E sempre tem um sentimento acompanhado. Quando tu vê, por exemplo, alguém cometendo, né, uma atrocidade, fazendo algo errado, você sente indignação. Você se sente indignado com aquela pessoa, né? E há muitas vezes, tipo, quando você vê uma pessoa sendo vítima de algo, você sente empatia por ela. Então temos aqui sentimentos que fazem parte, que fundamentam mesmo a própria moralidade, entendeu?
E agora, assim, tem aquela coisa. Até nos sentimentos tem um pouco de racionalidade. Caso contrário, a gente não conseguiria defini-los, né? E falar deles da forma que a gente fala. Então, esse daí talvez seja o grande problema. Porque a gente racionaliza até mesmo os sentimentos para poder teorizar sobre eles. Né? É algo extremamente complicado. E assim, a gente consegue sim matematizar os sentimentos, tá, gente? Olhem para a música. Música é matemática, ritmo, né? E vai me dizer que música não é sentimento? Então a gente consegue matematizar, a gente consegue reduzir os nossos sentimentos à matemática, né? Quando a gente vai ver música aí, nossa, tem música que o cara coloca que você se sente extremamente tocado. É exatamente por conta que ele conseguiu imprimir aquele sentimento naquela música. Mas na verdade é tradução de, né, ritmo, de matemática ali que está sendo colocado, entendeu? Eu acho que é isso. Podemos começar a leitura. Temos mais algo a ser posto? Vocês que sabem, gente. A medida é de vocês aí. Eu só queria tocar um ponto, né, que você havia falado sobre os nossos sentimentos, né, ter um aspecto de moralidade, né? Então, assim, quando que eu vejo alguém cometendo alguma injustiça, né, eu ficar indignado ou ter essa sensação de empatia. E aí me vem a questão, né? Quando a gente pensa em moralidade, a gente tem que também pensar em alguns conteúdos normativos que podem ser compartilhados com outros agentes, né? E no início da reunião, a gente começou a falar justamente da questão do Rio de Janeiro, né? Onde que houve um massacre, né? A vim off. Foi isso. A gente começou a falar também. E aí a gente poderia até questionar até que ponto esse conjunto motivacional subjetivo, né? Porque esses sentimentos morais, eles são subjetivos. De fato, eles são morais. Porque, assim, não sei nas redes sociais de vocês, mas eu vi gente comemorando a morte de pessoas, aplaudindo a atuação policial. E, ao mesmo tempo, outras pessoas extremamente indignadas, né? Então, aí coloca a questão, até que ponto, né, esses sentimentos de fato são morais e consegue dar uma diretriz normativa para nós, né, fazer um julgamento moral daquela ação, né? Será que a gente realmente está avaliando de forma racional ou a gente está sendo avaliando com base nos nossos sentimentos e não necessariamente fazendo julgamentos morais, mas julgamentos afetivos, né? Eu acho que tem essa leve distinção, né? Não sei o que vocês pensam. É interessante que você colocou, né? Principalmente utilizando, trazendo esse, né, esse acontecimento, né, enfim, essa coisa de falta de adjetivo para poder qualificar, de tão, né, bizarro que foi, entendeu? Mas assim, uma coisa que a gente sabe é que, principalmente nos nossos dias, política é paixão. Entendeu? O que a gente tem ali é algo que está dentro da esfera da moralidade, mas também está dentro da esfera da política. Né? Está no ponto de intersecção. Né? E quando a gente para entender, né, todo o contexto, para tentar analisar, né, de um ponto de vista racional, porque a gente está teorizando, né, a gente vai ver que existe muita paixão, muito sentimento, inclusive no momento de que pessoas acabam, né, explanando determinadas posições, determinadas opiniões. Né? Tem um livro que... como é que é? É Código de Honra, né? Como é que ocorre as revoluções morais, onde o autor, eu não sei de onde esse autor não me vem à mente agora, eu acho que ele é de Cambridge, é de Oxford, e ele vai falar o seguinte, ele vai falar que, né, utilizando Cristo como exemplo, Jesus Cristo, ele vai falar que modificar uma pessoa é modificar os sentimentos com os quais ela avalia o mundo. E o que Cristo fez
foi uma revolução moral para a época dele, porque ele exatamente modificou os sentimentos das pessoas daquela época. Entendeu? Ele chegou para as pessoas daquela época e disse: olha, vocês estão julgando de forma equivocada. Os sentimentos que vocês têm em relação a esses acontecimentos não são os sentimentos corretos. E com isso, né, por via de atitudes que ele teve, de exemplos, né, de falas, de etc., tudo que a gente já conhece, né, ele acabou fazendo uma revolução moral, que consistiu fundamentalmente em alterar o sentimento de um povo em uma determinada época. Entendeu? Então, quando a gente vê as pessoas, né, explanando, colocando aquelas posições, a gente vê que, primeiramente, tem muita carência de argumentos racionais, né? Tem muita carência disso. E segundo, que tem muita paixão, entendeu? Tem gente que talvez já foi assaltada e está remetendo para aquilo dali, né? Gente que já passou por qualquer tipo de brutalidade, de violência, de crime, entendeu? E acha que é o país da impunidade e tem que fazer isso, aquilo mesmo para pelo menos diminuir, certo? Porque são pessoas que, né, de alguma forma, acabaram internalizando esses sentimentos que são muito mais fáceis de circular, diga de passagem, tá? Então, é algo assim que a gente tem que parar para colocar. Outro ponto que é bem interessante, que tem um pensador, o Vladimir Safatli, um livro sobre isso chamado Circuito dos Afetos. Eu não sei se você já ouviu falar desse livro, né? Circuito dos Afetos. E ele vai falar ali sobre um inconsciente coletivo, vai falar como a política ela está baseada em afetos e como, né, a sociedade também está dentro desse circuito de afetos que transitam, né, e acabam sim determinando a perspectiva de mundo, julgamentos que as pessoas vão formular, né, acerca de umas contra as outras também, né? Mas, assim, se a gente for para esse debate por esse viés, vai ser bem complicado, tá? De um ponto de vista kantiano, eu espero que o Kant, né, eu não sei, porque o Kant, de vez em quando, ele emite algumas opiniões bem complicadas, né? Eu acredito que ele diria que as pessoas não estariam avaliando as circunstâncias a partir de um ponto de vista racional, né? Um ponto de vista racional, ético, moral. Não daria para comprar tais posicionamentos, não. Né? Execução sumária, eu acho que ele, como defensor do direito, assim, né, não teve julgamento nenhum. Então, mesmo que a gente abraçasse essa ideia de pena de morte. Exato. Fora que, assim, na nossa Constituição nem existe pena de morte. Né? É algo que está para além dos limites da lei. Né? Pode-se dizer que o Estado agiu fora dos limites da lei ali. Entendeu? Mas, enfim, obrigado pela colocação, Guilherme. É bem polêmica, é bem complicado isso daí, bem pesado também, mas é algo que também, a gente também não pode se esquivar de falar, de opinar, entendeu? De ter um posicionamento. Né? Não é porque é algo que é polêmico, é complicado, que a gente não vai se posicionar acerca disso. Né? Tem que se posicionar também. E eu acredito que seja isso. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Ou a gente pode começar a leitura, né? E aí vamos discorrendo, vamos falar mais da crítica da razão prática aqui. Simbora, a crítica da razão prática, então. Né? A gente parou exatamente aqui no corolário, né? Onde o Kant ele já vai colocar aqui, né? Todas as regras práticas materiais colocam fundamento de determinação da vontade na faculdade de desejar inferior, né? E se não houvesse leis meramente formais da vontade que a determinasse suficientemente, então não poderia ser admitida nenhuma faculdade de desejar superior. Isso daqui talvez foi que gerou muito problema. Ter uma faculdade de desejar superior, uma faculdade de desejar inferior, é a mesma coisa do que a gente pode colocar em relação ao entendimento. Imagine que existe em si, né, uma forma de a gente experienciar o mundo de forma tal. Foi o que eu falei para o Ronald. A gente já vê o livro, a gente já vê o conceito que está subscrito no nosso entendimento.
Não é como a gente parasse para ver tudo aquilo, aquelas sensações que compõem esse objeto que a gente chamou livro. O formato, o peso, o cheiro, o gosto, a cor que ele tem, etc. Né? Então, a gente já vê meio que o conceito, a gente já entende o que é. Né? Então, da mesma forma que a gente vai ter uma faculdade de desejar inferior e superior, né? E aí, quando a gente coloca desejar superior, é algo que vai trazer bastante, né? Como assim superior? Como assim? Né? De onde ele está tirando isso? É a vontade que é determinada por si mesma. É a vontade que vai seguir as leis que a própria razão estabelece para si. Entendeu? Tem que sempre lembrar disso. Gente, Aí prossigo. repete um pouco a questão dessas faculdades. Eu poderia, que eu acabei de pegar meu caderno, puder repetir. Bora, bora, bora. Tu queres o que eu repito o que eu falei? É isso, Laís? Sim, sim, isso mesmo. É porque foi o que a gente coloca, por exemplo, em relação, né, ali às faculdades do entendimento, entendeu? Porque o entendimento, ele formata a forma como a gente vai ter a experiência. No caso do livro do ar que o Ronald falou, né, não é como a gente visse o formato, né, o peso, o cheiro, né, a cor que o livro tem. A gente já vê o objeto dado, porque a noção do objeto já está subscrita no nosso entendimento. Né? Da mesma forma, uma experiência moral já está subscrito no nosso entendimento de quais são as leis que norteiam essa experiência. E aí, quando se fala aqui, né, de né, leis meramente formais da vontade, né, essas leis são o quê? Que a vontade ela se autodetermina segundo as leis que a razão dá para si, que as leis, né, da racionalidade, ou seja, a lei moral ali que está com imperativo categórico, né, e tudo mais. Então, é a vontade, né, que se autodetermina, que se autolegisla, né, e com isso também uma vontade autônoma, tá? Que tem um fim em si mesmo e tudo mais. Mas essa vontade, ela saiu da onde, exatamente? Que Aí ela, ela é como se fosse uma faculdade humana. Ela é como se fosse um aspecto do próprio ser humano, tal qual a razão é, tal qual o entendimento, entendeu? então não é diferente de Descartes, né? É do eu, não é assim? Não é Ela que, saiu do... no caso, você está falando se a gente aprende. Não, eu quero saber assim, eu tenho uma vontade, essa vontade saiu de mim, então saiu do meu eu. Não é que ela existe no mundo e eu pego ela, eu pego ela no mundo e Entendi, trago entendi. para mim. Vem do teu eu, do É, sujeito, do sujeito. sujeito. Isso. Faz parte, constitui o sujeito, constitui o eu. É exatamente isso, né? Porque a gente até fala, a gente até fala esse sujeito kantiano é um sujeito, né, que de vez em quando ele está no limite entre o mundo sensível e o mundo inteligível, né? Ele está ali transitando entre esses dois mundos, é quase um sujeito esquizofrênico, né? Porque ao mesmo tempo que ele tá em um mundo, ele está em um outro, tá ligado? Ele está ali entre os dois mundos, né? Ah, enfim, galera, posso continuar? De boa? Vamos lá, para o escolhe um, né? É de se admirar que homens, de resto perspicazes, possam acreditar encontrar uma distinção entre a faculdade de desejar inferior e a superior com base em as representações ligadas ao sentimento de prazer terem sua origem nos sentidos ou no entendimento. Pois, quando se pergunta pelos fundamentos de determinação do desejo, e estes são colocados no agrado esperado de uma coisa qualquer, não importa de onde provém a representação desse objeto que deleita, mas apenas o quanto ele deleita. Se uma representação, mesmo podendo ter
seu lugar e sua origem no entendimento, só pode determinar o arbítrio ao pressupor no sujeito um sentimento de um prazer, então o fato de ela ser um fundamento de determinação do arbítrio depende totalmente da constituição do sentido interno, a saber, de este poder ser afetado de maneira agradável pela representação. Mesmo que as representações dos objetos possam ser tão heterogêneas, podendo ser representações do entendimento ou mesmo representações da razão, em contraposição às representações dos sentidos, ainda assim, o sentimento de prazer, unicamente pelo qual essas representações constituem propriamente o fundamento de determinação da vontade, o agrado, o deleite que se espera disso e que impele a atividade de produção do objeto é da mesma forma, é da mesma espécie. Não apenas na medida em que só pode ser conhecido empiricamente, mas também na medida em que ele afeta uma e a mesma força vital, que se manifesta na faculdade de desejar, e na medida em que, nessa relação, ele não pode se distinguir de qualquer outro fundamento de determinação senão pelo grau. Caso contrário, caso contrário, como poderíamos fazer uma comparação quanto à grandeza entre dois fundamentos de determinação totalmente distintos quanto ao modo de representação, de maneira a preferir aquele que mais afeta a faculdade de desejar. Um mesmo homem pode devolver, sem ter lido, um livro que é, para ele, muito instrutivo e que só terá em mãos uma vez, a fim de não perder uma caçada. Ele pode sair no meio de um belo discurso para não se atrasar para a refeição. Pode abandonar uma conversação com discussões racionais que usualmente estima muito para se sentar à mesa do jogo, ou pode até mesmo mandar embora um pobre que usualmente ficaria feliz em ajudar, porque no momento ele só tem no bolso exatamente o dinheiro que precisa para pagar a entrada em uma comédia. Se a determinação da vontade repousa no sentimento de agrado ou desagrado que ele espera de uma causa qualquer, então, para ele, é totalmente indiferente por qual modo de representação é afetado. Para decidir pela escolha, importa apenas qual é a intensidade, a duração e a facilidade de aquisição e a frequência da repetição desse agrado. Assim como para alguém que precisa de ouro para as despesas, é totalmente indiferente se sua matéria, o ouro, tenha sido cavada nas montanhas ou extraída pela lavagem da areia, já que ele é aceito em todo lugar com o mesmo valor. Do mesmo modo, ninguém pergunta quando se está preocupado apenas com o agrado da vida, se as representações são do entendimento ou dos sentidos, mas apenas qual é a quantidade e a intensidade do deleite que elas proporcionam para ele, pelo máximo de tempo. Apenas aqueles que gostariam muito de negar a razão pura, a faculdade de determinar a vontade, sem pressupor algum sentimento, podem se afastar tanto de sua própria definição, a ponto de definir como totalmente heterogêneo aquilo que anteriormente eles mesmos haviam submetido a um e mesmo princípio. Assim, descobre-se, por exemplo, que se pode encontrar deleite também no simples emprego da força, na consciência da força da alma para superar os obstáculos que se opõem ao nosso intuito, no cultivo dos talentos do espírito, etc. E chama-se isso corretamente de alegrias e regozijos mais refinados, porque estão mais em nosso poder do que
outros, não desgastando, mas antes fortificando o sentimento por fruí-los ainda mais. E porque regozijam, né, ao mesmo tempo em que cultivam. No entanto, tomá-los como um modo de determinar a vontade, diferente do que meramente pelos sentidos, simplesmente porque ele já pressupõe para a possibilidade daquele deleite um sentimento implantado em nós para isso, como condição primeira desse comprazimento, é fazer exatamente o mesmo que os ignorantes, que, querendo muito se manter na metafísica, imaginam a matéria como sendo tão refinada, tão sutil, que eles mesmos dizem sentir vertigem com isso, e acreditam ter concebido, assim, um ser espiritual e ainda assim extenso. Se nós... Foi uma injeção no Hegel aí, né? Que ele deu. Não, o pior que isso é antes do Hegel, tá? Isso é antes do Hegel. Se nós, junto com o Epícoro, em relação à virtude, lançamos-nos para determinar a vontade, meramente o deleite que a virtude promete, então não podemos depois censurá-lo, por considerar esse deleite como sendo exatamente da mesma espécie daqueles dos sentidos mais grosseiros, pois não temos nenhum fundamento para acusá-lo de ter atribuído meramente aos sentidos corporais as representações pelas quais esse sentimento se suscitaria em nós. Até onde se pode supor, ele procurou a fonte de muitas dessas representações, até mesmo no uso da faculdade de conhecer superior, mas isso não o impediu e também não poderia tê-lo impedido de considerar, segundo o princípio mencionado, como sendo completamente da mesma espécie que outros, o próprio deleite oferecido por aquelas representações eventualmente intelectuais e pelo qual unicamente elas podem ser o fundamento de determinação da vontade. Gigante, viu? Esse parágrafo, mas vamos lá. Ser consequente é a mais alta incumbência de um filósofo, e, no entanto, é o que se encontra mais raramente. As antigas escolas gregas nos oferecem mais exemplos do que encontramos em nossa época sincretista, em que o certo sistema de coalizão de princípios contraditórios, repletos de desonestidade e levianidade, é forjado, por ser mais recomendável a um público que se contenta em saber de tudo um pouco e nada em suma e em si. Dessa maneira, apto em tudo, desculpa. Apto foi ótimo. O princípio da felicidade própria, por mais entendimento e razão que se possa ter usado nele, ainda não compreenderia em si nenhum outro fundamento de determinação para a vontade, senão aquele adequado à faculdade de desejar inferior, e, portanto, ou não existente a nenhuma faculdade de desejar superior, ou a razão pura tem de ser prática unicamente por si, isto é, tem de poder determinar a vontade pela mera forma da regra prática, sem a pressuposição de nenhum sentimento e, portanto, sem a representação do agradável ou desagradável enquanto matéria da faculdade de desejar, matéria que é sempre uma condição empírica dos princípios. Unicamente, nesse caso, a razão apenas na medida em que ela determina a vontade por si mesma, não a serviço das inclinações, é uma verdadeira faculdade de desejar superior, a qual está subordinada à faculdade de desejar, patologicamente determinável, e se distingue efetivamente e mesmo especificamente dessa faculdade, de modo que a mínima mistura dos impulsos desta última prejudica sua força e sua preeminência, assim como o mínimo elemento empírico
enquanto condição em uma demonstração matemática, rebaixa e aniquila a dignidade e o peso dessa demonstração. Em uma lei prática, a razão determina imediatamente a vontade, não por meio de um sentimento de prazer e desprazer inserido entre elas, nem mesmo inserido nessa lei, e é apenas por ser prática enquanto razão pura que se torna para ela possível de ser legisladora. Nossa, Kant. Tá certo que é barroco, rococó, mas aqui ele pesou, hein? Ele pesou na caneta. Deixa eu ver, alguém tinha pedido para entrar na chamada. Não, ninguém pediu. Alguém levantou a mão, porque também aqui não está aparecendo que alguém tenha levantado. Mas, enfim, o que é que o Kant está colocando aqui nesse escolha número 1? Ele está falando exatamente que existe uma faculdade de desejar inferior e uma superior. Já deixou claro que a superior é a razão, né, prática, né, a razão pura prática. E a inferior seria o quê? Seria esse ímpeto que a gente tem em nós, né, de agir para nos aproximar do prazer e distanciar da dor. Em outras palavras, ele está lidando diretamente com os empiristas, certo? E falando que a nossa capacidade de agir, né, e negar esse instinto quase que natural nosso, né, de sempre buscar o prazer e se afastar da dor, vem exatamente do nosso respeito às leis morais que a razão prática estabeleceu para nós e que são capazes, por si só, de determinar a nossa vontade, né? A gente age na medida em que não vai ter mais prazer que dor, mas a gente age pela regra moral, segundo Kant, diga-se de passagem, né? Então é porque eu tenho uma noção, eu tenho princípios de moralidade que são capazes de determinar a minha vontade, certo? Que eu acabo me pondo a agir daquela forma. Mesmo, né, estando entre eles, ou tentando inserir entre esses princípios a noção de prazer e de dor ali como intermediárias. Por quê? Porque Kant ele vai dizer que isso são representações, né? Pode ser representações de quê? Do nosso entendimento, pode ser representações até da própria razão, mas isso necessariamente, certo, não é o que vai governar a gente. Essas representações, elas não vão ter pro Kant, né, esse poder de governar a nossa moralidade, tá? Mas deixa eu ver aqui se tem mais coisa, porque eu acredito que tenha. Esse parágrafo foi gigante, 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 cara. Assim, vocês compreenderam? Eu acho que eu tenho um exemplo prático para tentar ver se a gente esclarece um pouquinho mais. Ontem eu saí com os amigos, aí tinha um amigo meu falando um assunto que não me interessava, mas eu estava dando atenção a ele, né? Aí ele falando. Aí eu disse assim, não, eu vou sair, eu querendo uma desculpa para sair, né? Aí eu disse assim, não, eu vou tomar um café ali. Aí no que eu me levantei, o cara começou a falar um assunto que me interessava. Aí eu disse, pô, mas são duas representações completamente diferentes e não se coincidiram, entendeu? Quer dizer que o intelecto ele é capaz disso, de descoincidir. Eu não vou dizer que é o acaso, entrar nessa história de não, foi por acaso e tal que aconteceu isso. Eu acho que tem muito a ver isso. Sim, o Radson quer falar. Pode falar, Radson, pode falar que depois eu respondo o Ronald. Era sobre outra coisa. Eu já, por exemplo, no início do texto que a gente está lendo, Crítica da Razão Prática, o Kant ele vai dizer algo assim: o tratado, né, deve apenas expor que existe uma razão prática pura, e com esse propósito critica a sua faculdade prática como um todo. Então ele coloca nessa parte que a gente leu também do Escolha, ele vai dizer que a razão pura ela tem que ser prática também, né, que a gente leu.
E eu procurei alguns conceitos aqui que diz assim: a razão prática pura se refere à capacidade humana de agir moralmente com base em princípios universais, sem depender da experiência ou das consequências. A razão prática, né, lida com o que deveria ser e determina a moralidade, usando o imperativo categórico como lei fundamental. Aí a gente lê uma parte que diz assim: se a determinação, essa que foi lida agora, se a determinação da vontade repousa no sentimento de agrado ou desagrado, aí ele deu o exemplo lá do cara que estava com ingresso lá no stand-up comedy, né, e ele só tinha o dinheiro para comprar o ingresso, mas apareceu alguém pedindo dinheiro na rua, né, foi um dos exemplos que deram. Então, ele ficou... Então, o Kant nos fez pensar em duas possibilidades. O que o cara vai fazer numa situação dessa? Ou ele vai comprar o ingresso ou vai deixar o rapaz com fome, né? Então, essa crítica da razão prática, ela como acabei de ler, que ela lida com essa questão do deveria ser. Numa situação dessa, em que você vê... Tá nessa situação que eu acabei de relatar, né, que a pessoa está com o dinheiro do ingresso, mas tem alguém pedindo dinheiro ali. Aí, como é que deveria ser, né? Qual era a maneira correta, adequada para se agir? Como deveria ser? Então, o que o Kant, o que eu estou querendo entender, o que o Kant está querendo fazer aqui, né, nessa obra, a Crítica da Razão Prática, eu não sei se é correto esse raciocínio, né, mas é justamente tentar criticar a razão prática pelo fato de ela dar uma certa dar espaço para os nossos desejos, para a nossa vontade, como ele diz, né? Porque numa situação normal ali, ele sempre vai dar prioridade para a razão, não é mesmo? Se eu estou com dinheiro do ingresso, tem alguém com fome ali pedindo dinheiro, eu vou escolher a opção de ajudar alguém que está com fome, né? Porque o ser humano, ele é um fim em si mesmo. A gente chegou a falar sobre isso, né? Nas leituras passadas. Então, é isso que ele está querendo dizer, é criticar justamente essa razão prática, porque ela muitas vezes confunde, ela dá espaço, ou às vezes não... O próprio ser humano, quando tenta raciocinar sobre isso, ele não consegue separar uma coisa da outra, que ele deveria agir, né, usando o imperativo categórico como um conceito central ali, né, que estabelece que devemos agir apenas com base em uma máxima que pode ser universalizada sem depender de qualquer fim ou consequência específica, mas só que muitas vezes acabamos agindo sei lá, com base nos nossos desejos, emoções, é mais ou menos por aí o raciocínio, será? Porque nesse caso é como se... Vai, Guilherme, fala, eu depois eu falo. Se você quiser falar, pode falar. Não tem problema. Fica à vontade. Eu acho interessante, né? Não sei se pode, mas eu acho que seria interessante fazer essa distinção, né? Tem um kantiano chamado Michel Smith. Ele vai defender a seguinte posição. Ele vai falar que a gente vai ter os nossos desejos normais e os nossos desejos de capacidade, né? Eu até peguei o caderno aqui para relembrar aqui. Então, os desejos de capacidade promover o exercício racional de nós e de outros agentes, promover a capacidade intelectual de outros agentes, não interferir na capacidade racional de outros agentes e promover a faculdade racional de outros agentes no futuro. Então, assim, esse seria, sem falar, tudo que envolve a capacidade racional, a liberdade e desenvolver isto, me parece que, na interpretação do Michel Smith, dentro da visão kantiana, é um desejo superior, né? É um desejo vinculado na capacidade racional de agir. Então, assim, vou preservar, né, um conteúdo racional da ação, e não um desejo imediato. Então, quando que a gente se pensa nesse sentido, eu acredito que me parece muito claro, né, que quando que a gente pensa na razão, como que a gente deveria agir, esses princípios já estão inerentes à própria racionalidade.
a própria moralidade. Porque eu não tenho que só preservar minha capacidade intelectual, mas a capacidade intelectual de outros indivíduos, a capacidade de agir de outros indivíduos, né? Então, essa racionalidade já me compele a um dever. Né? Eu não tenho como escapar isso, eu estou pensando racionalmente. Se eu estou pensando de forma imediata entre dar o ingresso, comprar um ingresso ou dar a comida para a pessoa que está com fome, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou comprar um ingresso, pode ser a outra pessoa, mas eu não estou promovendo um bem a um outro agente que está necessitando naquele momento. Então, eu acho que essa diferenciação conceitual já coloca, né, na agência humana esses deveres que parece já situado dentro do imperativo categórico e, além disso, dos outros princípios, né? O imperativo hipotético, a prudência, tudo isso como elementos de faculdades de ordem superior que devem ser preservados independente da situação. Não sei se faz sentido para vocês. Por aí. É exatamente por aí, porque pelo que você colocou, né, só basta lembrar da segunda formulação do imperativo categórico, né, agir de tal forma que leve em consideração tanto a humanidade em tu quanto no outro, sempre como fim, nunca meramente como meio. Né, eu decorei isso daí, eu tenho decorado desde a época da graduação, tá, gente? Então, mas o ponto todo é que é exatamente isso. Se, né, eu sou um cara que tô ali, né, comprei, tô com dinheiro só pro, ou eu compro lá o ingresso, né, para o show de comédia, para o stand-up, ou eu ajudo alguém que precisa, né? Se eu compro o ingresso, será que eu tô sendo moralmente, entendeu? Tô agindo moralmente? Será que como o Hades colocou, será que é assim como as coisas deveriam ser? Né? A gente não está falando do que é, a gente está falando como as coisas deveriam ser. As coisas, né, elas deveriam ser, do ponto de vista moral, dessa forma. Então, esse é o ponto. Porque parece que eu não vou estar levando não o outro, a humanidade no outro, como um fim em si mesma. Entendeu? É assim, nem respeitando a própria humanidade que existe em mim. Entendeu? Eu acho que aí não aplica só complementando o que o Guilherme disse, que eu acho que não é só a razão, mas o desejo também, porque o desejo inferior seria, não, vou satisfazer aqui, vou comprar o que eu quero. Não, mas eu estou vendo, aí tem um desejo maior que me faz pagar lá a comida do cara que está com fome. Então, eu acho que não mexe só com a razão, mexe com o desejo, porque eu acho que é um efeito cascata, né? Uma vez que você mexe na razão, você mexe no desejo, mexe no entendimento. Eu acho que é mais ou menos por aí. Porque não é uma coisa apartada da outra. O desejo é apartado da razão, o entendimento é apartado do desejo. Acho que essas coisas estão meio que interconectadas, entendeu? O que Não sei se vocês concordam. O que o Guilherme falou me fez entender melhor essa questão quando ele diz sobre o desejo de capacidade intelectual no sentido superior, fez entender isso daí que ele está dizendo, desejar superior, né? Mas, assim, me diz uma coisa, a razão prática, ela lida com a questão do imperativo categórico, né? Sim, né? A resposta é sim. Então, onde que entra a crítica do Kant aí? Porque o imperativo categórico, ele considera uma máxima, né, que possa ser universalizada e tudo mais, sem depender de qualquer fim ou consequência específica, que trabalha a questão da experiência, né, do indivíduo, da prática, da ação. Mas onde é que entra a crítica do Kant nisso tudo? Porque se existe uma máxima, então essa máxima não deveria ser obedecida? Então, o que ele critica exatamente? Ele critica, era isso que eu estava tentando entender, ele critica a existência dos sentimentos do ser humano, ou do desejo, da vontade, o que é exatamente? Eu acho que a crítica que o Kant vai formular é uma crítica à própria condição da racionalidade, e não necessariamente sobre o desejo. Obviamente que ele está criticando aqui sobre os nossos desejos e emoções, certo? E dizendo que a gente, quando se deixa agir
por esses desejos, muitas vezes a gente acaba fazendo coisas como essa, entendeu? Tipo, deixa de fazer o que deveria ser feito, né, em prol de outras coisas, de outros princípios aí, né? E é bem interessante colocar isso, porque quando a gente pensa o Kant, né, a gente olha, eu pelo menos, eu olho para ele como um cara que diz, ele está colocando a racionalidade em um ponto que talvez mais ninguém colocou em toda a história da filosofia, né, ocidental. Porque quando ele formula essa crítica, né, no caso, as 3 críticas, esse projeto crítico dele, é a própria razão criticando a própria razão. Entendeu? É como se a razão chegasse, se olhasse no espelho e ela própria tivesse, né? Porque ela é a juiz, mas ela também está sentada no banco dos réus. Entendeu? Ela que está acusando e ela também que está se defendendo da acusação. Esse é o ponto aqui, né? Então, Mas isso assim são pequenos dilemas, né? Esse. Agora, quando a gente vai só para uma questão que eu fiquei puto esses dias, que foi o IBAMA, né, que aprovou a Petrobras explorar, mesmo na foz do Rio Amazonas, do Amazonas, né? E aí eu fiquei, poxa, mas é um órgão que fiscaliza, que provavelmente teve alguma pechada, alguma coisa de dentro lá, e deu origem a Petrobras explorar. Quer dizer, é uma fiscalização que permitiu a exploração. Então, é uma contradição, entendeu? Geralmente, o fiscal, ele proíbe, né? E, no caso, ela concedeu. Aí, eu sei que vários ambientalistas falaram e tudo, né? Deu maior problema aí. E até o Ministério Público entrou com ação na Justiça, porque uma coisa é você fazer uma exploraçãozinha rápida, né? De 15 dias, alguma coisa assim, mas foram 3 meses. 3 meses explorando, os caras vão arrastar tudo que tem ali. Entendeu? Então, assim, essas questões morais maiores, que envolve o governo, que envolve órgãos fiscalizatórios e tudo, eu acho muito mais complexo de você encaixar numa questão kantiana. Ah, como deveria ser. Mas as coisas não são como deveriam ser. Aí onde está. Dentro da política, não. Pelo menos aqui no Brasil, não, né? sim. Aí é que tá, né? Porque como deveria ser, não deveria ir por esse caminho. É exatamente isso, né? E aí o que o Kant está colocando dentro dessa perspectiva é que muitas vezes a gente está sendo levado pelo prazer, a gente está sendo levado por evitar a dor, entendeu? A gente está sendo levado por esses sentimentos, ou seja, por uma faculdade de desejar inferior, certo? E esquecendo essa faculdade de desejar superior, que coloca esses princípios para nós que são de porte, né, por assim dizer, universal e necessário. Entendeu? Então, o Kant ele tá nessa, vamos dizer assim, nessa diretriz, nessa perspectiva, né? De olhar para o mundo e dizer, ok, as coisas são assim, mas como elas deveriam ser, de fato, né? Para ser moral. Né? É esse que ele está colocando. Laís. Sim, você falou, né? Tanto aquela questão da incongruência com a realidade, se a gente está tratando da razão, ela não tem compromisso com o que é. Ela tem compromisso, que o que é empírico, né? A gente sabe o que é. Já que ela não tem esse componente empírico, então o que não é que não é relevante, mas é outra coisa, né? Não é da razão, não é da parte prática. E eu acho que, assim, concordo que essas questões ambientais, elas são um pouco difíceis também. Por exemplo, os líderes têm inclinações por dinheiro, os fiscais do IBAMA, muitas vezes, eles nem concordam com aquilo, mas eles têm uma pressão por manter os cargos deles, os empregos deles, né? Eu acho que, tipo assim, eu acho que nem é problema do pessoal do IBAMA, que é para manter emprego, é pressão dos petroleiros, né?
Mas a gente também, que a gente às vezes não vai ter esse lucro, né, direto ali com a exploração, mas a gente é preguiçoso, né? A gente não se organiza, a gente não, tipo, sei lá, é o Lula que está aprovando isso, então vamos tentar pensar uma nova solução. Que é os neocantianos, assim, né, que é uma galera assim, que está tratando mais essa questão ambiental, pensa muito nessa responsabilização das instituições, que a sociedade civil pode cobrar, que também é uma forma de você ir contra a sua. Não ir contra, mas assim, não ceder à inclinação de ficar parado, de ser heteronomia, né? Você aceitar o que vem de fora e sim você usar a sua autonomia para pressionar essas instituições e tentar, tipo, todo mundo se responsabilizar, né? Eu acho que essa seria a resposta kantiana, assim, eu tô te dando o que eu entendi, né? Mais ou menos. Perfeito, Laís. Para além disso, só para acrescentar, tá, Laís, o Kant ele vai dizer que a moral não basta, né, para a gente. A moral não resolve os problemas. É por isso que a gente vai precisar do direito. Em outras palavras, é porque a gente é falho, a gente é insuficiente do ponto de vista moral que eu vou precisar, né, de um Estado tendo que conciliar os conflitos de interesses. Porque se a gente né, fosse suficiente do ponto de vista moral, nem do Estado a gente precisaria. Ficaria só no campo da moralidade e tudo seria solucionado, né? É a saída do Kant aí para dizer que porque a gente precisa do Estado, né? Porque a gente vai precisar do Estado. Porque do ponto de vista moral a gente é insuficiente, minha gente. Esse é o ponto, né? Mas assim, é só para colocar, né, que esse espólio ele é a primeira explicação do Kant para o que ele colocou acima, né? E assim, a explicação bastante longa, né? Foi uma, duas, três páginas. E agora a gente vai vir com o segundo espólio, que vão ser mais 2 páginas, né? Então é a mesma pegada aqui do Kant, que ele não acabou de explicar, né? O que ele está se propondo a explicar, ok? Então, pô, tem uma galera que chegou agora, o Gabriel, a Lucy, o Inácio. Olha, vocês podem ficar à vontade, certo? Para levantar a mão, para fazer comentários, né? Fazer questões, né? Olha, isso aqui não me pareceu, não ficou, né? Não consegui entender direito. Poderia explicar, a gente vai aqui tentar, certo? Explicar, vai tentar esclarecer, né? Na medida do possível aqui. Tá bem, gente? Então, fiquem à vontade para levantar a mão, para colocar aqui questões aqui no chat, observações. A gente está aqui para isso. Tá bem, gente? Seguimos ou temos mais alguma coisa a explorar aqui? Eu sei que é um parágrafo grande, a gente, se quiser, a gente pode até reler ele, ponto a ponto. O Hudson tinha colocado uma questão, ele conseguiu resolver a questão que ele tinha colocado? Consegui. Eu fiz uma rapidinho, dei uma pesquisada aqui. Eita lá, qual foi a questão e a resposta, por favor? Esse Google tem de tudo. Não, mas repete aí a questão. Eita, que a questão é longa. Eu estava querendo saber em que Kant critica exatamente, né? Porque na crítica já que ele considera na crítica da razão prática, a questão do imperativo categórico, que ele considera como sendo uma máxima universalizada, né? E tal. Então, o que exatamente ele critica? Aí eu pesquisei, né? A resposta que eu obtive foi a seguinte: Kant critica os limites da razão em determinar a moralidade de forma prática e universal. Ele critica a possibilidade de agir com base em motivos empíricos, como inclinações, desejos ou consequências. O foco é provar que a ação moral, para ter validade, deve ser baseada na lei moral que a razão impõe em si mesma, e não em fatores externos ou sentimentos. Eu estava querendo saber onde é que essa questão dos sentimentos, da vontade, de fatores externos, né, entrava na crítica dele, né? Porque, para mim,
eu entendi assim, né, que, então ele deve estar criticando a questão dos sentimentos, né, que muita gente é levado pelos sentimentos, que nem na questão lá do cara com ingresso para assistir um show de comédia e o outro está pedindo dinheiro lá, né. Aí diz mais assim, que faz uma crítica ao empirismo moral, né? Kant argumenta que a moralidade não pode se basear na experiência ou no mundo empírico. Isso significa que não é possível determinar o que é moralmente certo apenas observando as consequências das ações, o que a maioria das pessoas fazem, né? Então, você não pode determinar ali o que é moralmente certo, apenas observando as consequências das ações. O cara deu dinheiro, comprou o ingresso, ou deu dinheiro para o rapaz, então não, ele está dizendo que não é possível determinar o que é moralmente certo, só observando, né? Então, assim, acho que cada um de vocês deram uma resposta assim, né? Só que na minha cabeça não estava muito organizada, aí eu não... Agora deu de entender. Assim, não, foi por aí, né? Mais ou menos o que eu tentei explicar, mas é porque, de fato, quando a organização aí da resposta foi bem melhor. Até para quem está vendo aí a gente, né? O Radisson aí tem essa capacidade de síntese e organização gigantesca, né? Sim, e aí é que tá, gente. O Kant, ele é uma metralhadora de crítica, tá? Ele está criticando os empiristas, ele está criticando Aristóteles, ele está criticando a tradição moderna, né? Ele vai criticar a própria razão, entendeu? Isso é uma metralhadora de crítica, né? Diga-se de passagem. Deixa eu ver se temos mais aqui. Essa questão, apagou a memória agora o teu nome. Radisson, Erison. Erickson, pronto. Isso. Essa representação, ela se multiplica a partir de um eixo, de uma representação em comum, ou ela sempre é multiplicidade? Perfeito. Vê, vamos voltar lá para o livro, né? Tu tem né, várias, vamos dizer assim, como pode dizer, propriedades, fatores, procurar uma palavrinha aqui que é correta para isso, né? Tu tá em várias sensações que formam esse objeto que tu chama de livro, várias sensações. Por quê? Porque tem, né, o formato do livro, o peso do livro, né, o cheiro que o livro tem, a cor, entendeu? O conteúdo que está escrito ali dentro daquele livro, né? Mas você tem um conceito, que é esse conceito. Esse conceito é a forma como você reapresenta para, né, todas essas sensações em um único feixe. Você uniu esse conjunto de sensações para formar um objeto, para formar um conceito, uma ideia. Essa ideia é a representação daquele objeto. Deu para entender? Você reapresenta determinados objetos, você reapresenta todas as sensações, certo? Em forma de conceito. Por isso que você não vê o branco, você não vê o formato, você não vê o cheiro do livro, você vê o livro. Entendeu? Você não vejo a unidade livro. Isso. Você já vê a unidade, você já vê o objeto, porque já está subscrito na sua mente que é aquilo. Certo? É a mesma coisa a gente olhar para um carro. Um carro tem vários, né? Tem a cor, tem, né, a roda, mas você já vê o conjunto, você já vê o objeto. Você já unificou aquilo. Então, você já reapresenta enquanto aquilo que está subscrito no seu entendimento. Mas vem cá, e agora eu pego o Radisson, que ele é especialista em Platão. Você tem a ideia, né? Aí você tem as várias ideias que podem vir de uma ideia. Então, tem uma multiplicidade de ideias, certo? É mais ou menos por aí. Eu tenho a ideia de livro. Aí, esse livro tem um tamanho, uma espessura, uma altura,
tem tantas páginas e tem um peso e não sei o quê. Tudo isso são ideias de um livro. Por exemplo, Isso. o peso de um livro, a ideia de um livro. São intuições. São intuições. Fala, Laís, porque tu colocou no chat. Não, é que, tipo assim, tem que entender, o Guilherme também gritou ali, são intuições, porque tem que pensar isso. A parte da ideia, a parte da razão, que é a parte da moralidade que a gente está falando dela aqui agora, ela não tem relação com a parte empírica. A parte empírica, ela vai dar a parte do conhecimento teórico, que aí tem a ver essa questão do livro, que tem a ver com as categorias que a gente conversou mais cedo. É tipo assim, até é legal que no corolário 1 ali, ele, em alguns momentos, ele colocou em sublinhado, assim, meio escrito diferente, poder. Da parte, inclusive a parte que fala do moço do ingresso, né? Ele pode. Isso vem do alemão, que é o verbo weiß, que é o verbo saber, e esse vais, ele é saber teórico, é saber do mundo, da física, da matemática, do peso do livro, é o saber teórico. E lá eles têm muito disso, da diferença do saber prático, que é o verbo können, que ele coloca, ele pode sair, ele pode abandonar. Esse poder é o poder do conhecimento prático, que é o conhecimento de ação, entendeu? Então, tipo assim, é uma cisão muito forte, porque o conhecimento da prática, por mais que ele tenha esse nome prático, tem algo que parece que é uma coisa da empiria, não é empírico, assim, se ele for empírico é porque ele está sendo levado pelas inclinações, ele é heterônimo. Se ele for racional, da boa vontade, ele não tem essa ligação com as sensações, entendeu? Então, tem que saber que tem essa diferença. Então, dois verbos diferentes, que é o vais e können, que é saber empírico, teórico, de um lado, e saber prático, de outro. Sim. Né? Porque é o saber que e o saber como, no final das contas. Né? Também tem isso. Quando a gente estuda epistemologia, né? Tem lá os vários tipos de saber que, saber como e tudo mais. Né? Algumas definições de filosofia dizem que filosofia é a prática de refletir para saber o que é correto, né? Para saber como viver bem. Entendeu? Então, é um saber que e o saber como, né? Envolvidos aqui. Guilherme? Só uma observação, eu percebo que o Ronald, ele faz uma leitura de Kant, pelo que eu percebi, ele tem uma leitura de Deleuze e traz um pouco a leitura de Deleuze dele para o Kant, né? Não sei se isso está correto. Isso. E eu acho que o problema que você está demonstrando é o seguinte, como que funciona essa questão do significado, se relacionar com a significante? É um problema mais linguístico, pelo que eu percebo. Então, assim, que de fato o Kant ele não dá uma resposta satisfatória quando que a gente vai olhar assim, como que esse conceito é esse conceito, e como que a gente chega à conclusão que esse conceito, todo mundo vai ter ideia desse conceito. Fica muito vago. Eu, particularmente, quando que eu vi pela primeira vez, eu acho que eu tive um ponto muito parecido com o seu. Então, assim, eu entendo que talvez o problema que você está tentando desenvolver, o Kant não vai dar respostas efetivas sobre isso. Eu acho que o próprio Schopenhauer já tinha identificado essa questão no Kant, e essa leitura vai se desenvolver mais ainda, né, depois com Nietzsche, e o Deleuze vai pegar muito essa tradição, assim, né? Essa questão da arbitrariedade dos signos, do significado das coisas. Então, não sei se você vai conseguir achar essa resposta no próprio Kant. Saber prático, ok. Não é nem que seja arbitrário os signos, sabe? Eles são, em certa medida, eles são arbitrários, sim. Mas eu diria que o problema que eu estou enfrentando é entender essa questão do desejo, porque a leitura que eu tenho do Deleuze, que não é tão grande assim, né? Mas li os livros principais dele, e o Antiédipo, ele acaba com essa ideia de desejo. O desejo é uma máquina de produção de desejos.
eu produzo desejos e esses desejos geram mais desejos, entendeu? Não tem essa coisa assim que meio contemplativa, como se a razão tivesse, na verdade é a ação. Deleuze é sempre isso. É uma máquina, tanto é que ele chama de máquina, né? A máquina de produção de desejos. Entendeu? Eu acho que não é nem tanta arbitrariedade essa parte mais linguística, não. Também é linguística, né? Nos postulados de linguística dele. Mas essa parte mais crua, vamos dizer, do desejo, né? Que o desejo, ele dá a ideia de que o desejo é algo que eu sinto, né? Que é como se fosse assim uma sensação, e não é só isso, né? O desejo é muito mais ação do que sentir. Pelo menos no Deleuze, né? Agora no Kant eu já não sei. Eu também não posso falar igual o Deleuze, né? Enrabar um autor, né? Eu não posso simplesmente dizer o que eu quero que o autor diga, né? Sim, sim, sim. Laís? É uma pergunta para os meninos que o que eles querem dizer que os signos são arbitrários. Mas talvez pode ser muito grande a explicação, mas é uma coisa que eu desconheço, assim. Se vocês puderem explicar. Não, mas pode falar. É uma pergunta. Eu quero perguntar o que eles querem dizer. Tipo assim, que o Guilherme falou assim, eu acho que seu problema é que é uma questão linguística, os signos são arbitrários. Aí ele falou assim, não, meu problema é com desejo, não é isso. Aí eu queria que eles explicassem um pouco o que eles estão falando. Ou Deixa o você Guilherme que explicar, alguém tocou no explicar, assunto, põe deixa ele legenda. explicar. Põe legenda. É porque eu acredito que eles estejam falando de uma semântica do desejo, né? De uma gramática do desejo. Né? Porque quando tem a virada linguística na filosofia, né? Todo problema tanto de epistemologia quanto problema até mesmo de filosofia moral passa a ser um problema linguístico, um problema da linguagem, de como a gente consegue expressar isso tudo daí, entendeu? Como é o que é legítimo e o que não é legítimo dizer, né? O que é um uso correto e o que não é um uso correto da linguagem e tudo mais, né? E aí com o Deleuze ele faz muito disso. E, assim, é algo que em alguns momentos, para mim, se torna até complicado de compreender. Mas, por favor, Guilherme e Ronaldo, fiquem à vontade aí. Cara, a Laís tocou num problemão que eu não estava disposto a encarar aqui. Mas, assim, a questão da arbitrariedade dos signos é porque a gente parte muitas vezes na ideia, né? Como que esses signos eles são formulados? Como que eu tenho a dimensão, né, que um cachorro é um cachorro? Como que eu consigo diferenciar um cachorro de um gato, né? Como que parte essas impressões, né? De uma casa, o que é uma casa, o que é uma pessoa bonita ou feia? A gente parte de uma ideia estruturalista, onde que a gente parte que os signos eles são construídos, mas se eles são construídos, como que a gente sabe que eles são verdadeira? A gente pode justificar eles de forma epistemológica o sentido daquilo, né? Como que eu posso justificar o que é bonito, o que é feio, o que são as coisas, né? E como que se eu posso ter a certeza que o que eu estou falando, por exemplo, quando eu me refiro a um cachorro, você entende como um cachorro? É bem complicado essa questão, né? E eu estou falando de uma forma muito chuva, muito vulgar até, porque é de fato muito difícil isso. Então, assim, mas o que concebe o signo, uma unidade? O mesmo objeto que eu percebo, sinto, é o mesmo objeto que você percebe sempre? A gente tem a mesma percepção da realidade, a gente expressa essa percepção em palavras, a mesma percepção, ou a gente lida com as coisas de formas diferentes? E o que confere o entendimento? Quando eu falo assim, uma casa, como que eu posso entender, saber que você está tendo o mesmo entendimento do que eu estou tentando expressar? Não sei se faz um sentido para você, mas aí a gente parte de um ponto assim que mais ou menos a gente tem ideias iguais, mas a gente não tem essas ideias iguais. São diferentes, num sentido mais profundo, né? A forma como eu me relaciono com esse objeto, a forma como eu experiencio esse objeto, a forma como que determinadas comunidades, culturas se relacionam com o mesmo objeto de formas diferentes. Tem um antropólogo que chama Tim Ingrote,
e ele trabalha a percepção do ambiente. E ele fala assim, quando que eu falo casa, né, parece uma coisa muito autoevidente, né, o conceito casa para todos, mas não é. A percepção do conceito casa pode ser muito variável de acordo com o indivíduo. E se a gente for pegar para animais que não têm essa semântica, o conceito casa é muito mais amplo. Um galho de uma árvore pode ser uma casa de um determinado animal. Então, assim, o que faz? Qual que é a estrutura conceitual? Eu não sei se faz sentido, porque é muito complexo, é um debate extremamente chato, que eu até abandonei de tão chato que é, e não consegui resolver meu problema, mas é isso. Eu acho que fica assim mais fácil, Guilherme e Laís, da gente entender que para o Deleuze tudo começa no que ele chama de infraestrutura. Você tem uma infraestrutura onde o inconsciente sai dessa infraestrutura. Estou usando sai, mas é porque eu não tenho uma palavra mais técnica, né? E aí, o que é que aí entra tudo que ele está falando aí. O Guilherme falou, né? Você tem a casa dos pássaros. Aí tem um conceito que é central na obra do Deleuze, do Guattari, né? Que é a ideia de ritornelo. Então, por exemplo, você tem vários pássaros que formam um ritornelo, porque eles cantam, eles marcam território e etc. Então, a noção deles é muito mais territorial do que a gente, né? Pelo menos eu acredito que a gente não consiga ser mais territorialista do que um animal, né? Então, aí você tem a ideia de que existe um inconsciente que está além desse inconsciente que ele vai chamar de maquínico, que funciona como uma máquina, certo? E essa máquina, ela vai produzindo esses desejos. O inconsciente é sinônimo de desejo, em Deleuze e Guattari. Então, a ideia de que os signos são arbitrários é porque o desejo pode desejar qualquer coisa. Então, ele pode... Um A, por exemplo, tanto é que o Deleuze brinca, né, quando ele vai citar os autores, ele diz, por exemplo, Franz Kafka, ele diz K, F, K, A, porque para ele cada letra tem um significado, né? E na linguística do Saussure, por exemplo, talvez seja a que a Laís conheça, não sei, que é a mais conhecida, né, do Jacobson e tudo, essa ideia de linguística para eles é uma ideia que você tem casa e você representa uma casa. Pronto, é isso. Resumindo a grosso modo, né? Lógico que não é só isso, né? Tem a questão fonética e tudo mais. Mas a ideia de que um A ele tem um significado de A. Claro que o A não é uma coisa no mundo, né? A não é uma coisa no mundo, mas ele faz parte, tanto é que tem outra noção que é o A significante, que são as glossolalias dos esquizofrênicos, por exemplo, quando eles começam a falar e ninguém entende nada, né? Ninguém entende palavra cortada e tudo. E por que existem essas palavras cortadas? Ora, porque alguém representou essas palavras cortadas. Aí o Guattari, ele teve esse insight, né? Então eu vou estudar essas palavras cortadas para entender a linguagem dos esquizofrênicos, para entender essa infraestrutura do inconsciente. Então eu acho que é por aí. Essa arbitrariedade dos signos é no nível de que está na infraestrutura, está lá embaixo. Entendeu? Não é o inconsciente que está lá em cima, que tem o ego, que tem o id freudiano. É uma coisa completamente diferente, é lá embaixo mesmo. Não sei se eu compliquei mais do que expliquei. Olha, eu achei muito da hora. Eu acho que eu não consigo comentar todos os pontos, assim, de que eu achei muito da hora. Mas, até por serem autores tipo, bem depois do Kant, mas alguns momentos, assim, né? Tipo assim, o que o Guilherme falou, a gente não tem a mesma ideia disso. Eu acho que pro Kant, sim, né? Porque ele acredita que a gente é racional e que sim é igual para todo mundo. E é um bom ponto falar que não é igual para todo mundo. Faz muito mais sentido falar que não é igual para todo mundo, mas eu acho que é, tipo, parte da carta do Kant, assim, tipo, eu acho que ele acredita nisso, assim, e é legal ver vocês trazendo isso depois, que eu acho que ajuda a ler o Kant, né, e ver como ele realmente via, e hoje, pelo menos para mim, parece que faz mais sentido, né, que cada um tem uma representação, apesar que também, se a gente for pensar nisso,
é difícil basear uma moralidade objetiva, né? Que ele tem essa pretensão. Mas foram vários pontos que você disse, realmente não conheço muito de linguística, mas obrigada, foi produtivo. Entendi algumas coisas. O Schopenhauer já vai apontar que o Kant ele não faz uma separação entre conhecimento perceptivo e conhecimento abstrato, ou conhecimento conceitual. E por isso que ele não faz tanto essa diferenciação, né? Então, para ele, a gente consegue alcançar uma síntese, né? E ter esse conhecimento que a gente vai compartilhar de alguma forma. Mas ele, basicamente, eu acho que no mundo com vontade de representação, o Schopenhauer vai falar isso, né? Se ele ignora a percepção, como que eu percebo o mundo, né, os meus estímulos imediatos, e acho que todo mundo tem a mesma percepção do objeto, né, então o signo não vai ser arbitrário, né, ele vai ser igual para todo mundo, né, porque a cognição é capaz de meio que unificar, vamos dizer assim. Mas é mais complexo que isso, tá? Eu teria que fazer uma revisão certinho para falar, assim, porque eu acho que posso estar falando muita merda aqui também. Assim, é só... Fala, Radisson. Primeiro, o que é... passando uma volta ali. O que é arbitrário, né? Arbitrário é aquilo que não segue regras ou normas, certo? Então, dizer que os signos são arbitrários é exatamente isso. Ele não segue regras ou normas. Por exemplo, a palavra casa, que o Guilherme mencionou aí, ela não existe qualquer motivo natural para a palavra casa representar uma habitação, entendeu? Você olha para a palavra casa, não existe nenhum motivo que te diga que essa palavra se refere a uma habitação, assim. Isso é algo que foi convencionado, entende? É uma convenção social. As pessoas criaram lá a palavra, disseram, isso daqui, essa casa com telhado, Tu espera daqui 15 minutos? com madeira, ela pode ser de madeira, ela pode ser de alvenaria, então é exatamente isso, não existe uma regra para essa representação, é algo convencionado, acho que é mais ou menos por aí. E assim, é só uma noção, quando vocês estavam explicando, que, sei lá, parece até uma espécie de solipsismo linguístico, né? Uma vez que se eu não tenho acesso ao que, sei lá, o Radisson acabou de explicar, ou se eu entendo de uma forma completamente diferente, isso faz com que a nossa linguagem, ela como não funcionasse, mas eu acho que em alguma medida a linguagem ela funciona. Porque a gente se entende. Você quer dizer que a linguagem tem ruídos, que em algum momento a gente não compreende exatamente o que a outra pessoa quer dizer, e daí a gente pergunta, não, mas você quis dizer isso, você quis dizer aquilo, e a pessoa, na medida, né, do que ela quer se comunicar, ela afirma ou nega do que ela quis dizer. Então, isso faz com que a nossa linguagem funcione, certo? Eu não consigo, por exemplo, conceber o exemplo do Surley, do quarto chinês, né, ou que a gente está preso em um... Né, ou que existe linguagem privada, por assim dizer, do argumento lá do Wittgenstein, né? Eu não consigo ir por essa linha, porque é como é que eu posso dizer? Toda linguagem é pública. Toda linguagem, fundamentalmente, é pública. Entendeu? Ela é pública não no sentido de todo mundo compartilha dela, mas no sentido de que quando você cria uma linguagem, essa linguagem ela tem a função de comunicar para o que está para além de ti mesmo, certo? Para um outro que está para além de ti mesmo, alguma coisa. Então você cria esses códigos, esses signos, tudo isso, certo? Até mesmo para comunicar. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, né? A gente vê isso naquele filme de Turing lá, A Máquina de Turing, né? Para poder decifrar os códigos nazistas e tudo mais, né? Era uma linguagem. Os caras estavam se comunicando, só que a gente não tinha acesso ao que eles estavam fazendo, como eles estavam se comunicando e tudo mais. E graças à máquina de Turing lá, eles foram lá e conseguiram decifrar aquela linguagem. Ou seja, a linguagem era pública, ao ponto dos nazistas se organizarem estrategicamente por ela. Entendeu? A gente é que não entendia porque a gente não decifrava aqueles signos que estavam postos ali. Entendeu?
Mas, assim, só é uma intuição de quem escutou, né, vocês falarem. O Deleuze eu acho bem interessante, exatamente pelo o livro dele ali, né, o Anti-Édipo, né, que vai questionar o complexo de Édipo freudiano ali. Eu acho isso bem interessante. Perfeito. E aí, galera, seguimos ou não? Vamos lá. Escolhe o Seguimos. 2. Hudson, Seguimos. gostaria de ler. Ah, sim. Deixa eu botar aqui. Se quiser, eu aumento mais aqui a tamanho. Dá para enxergar, tá bem legal. Vamos lá, escolhe o 2. Ser feliz é necessariamente o anseio de cada ser racional mais finito e, portanto, um fundamento de determinação inevitável de sua faculdade de desejar. Pois o contentamento com toda a sua existência não é como uma posse originária e uma bem-aventurança que pressuporia uma consciência de sua autossuficiência independente, mas antes um problema imposto por sua própria natureza finita, porque ele é carente e essa carência concerne a matéria de sua faculdade de desejar, isto é, algo relacionado a um sentimento de prazer ou desprazer que se coloca subjetivamente como fundamento pelo qual se determina aquilo que carece para o contentamento com seu estado. Mais precisamente porque esse fundamento de determinação material pode ser reconhecido pelo sujeito apenas empiricamente, é impossível considerar esse problema como uma lei, pois essa lei, enquanto objetiva, tem de conter em todos os casos e para todos os seres racionais precisamente o mesmo fundamento de determinação da vontade, pois, embora o conceito de felicidade se coloque em toda parte como fundamento para a relação prática dos objetos com a faculdade de desejar, ele ainda permanece apenas o título geral para os fundamentos de determinação subjetivos e não determina nada especificamente que tenha a ver unicamente com esse problema prático, e sem essa denominação, esse problema não pode ser de todo solucionado. Com efeito, o lugar em que cada um coloca sua felicidade depende do sentimento de prazer e desprazer de cada um em particular, e mesmo em um único sujeito depende da diversidade de suas carências segundo as modificações desse sentimento. E uma lei subjetivamente necessária, como lei da natureza, é, portanto, objetivamente um princípio prático muito contingente que pode e tem de ser muito diferente em sujeitos diferentes e, por isso, não pode nunca fornecer uma lei, porque o desejo por felicidade não concerne a forma da conformidade à lei, mas apenas a matéria, a saber, se e quanto deleite pode ser esperado no cumprimento da lei. Os princípios do amor de si mesmo podem certamente conter regras gerais da habilidade, encontrar meios para os propósitos, mas nesse caso são apenas princípios teóricos, como, por exemplo, aquele que gostaria muito de comer pão teria de inventar um moinho. Mas preceitos práticos que se fundam sobre esses princípios nunca podem ser universais, pois o fundamento de determinação da faculdade de desejar está fundado no sentimento de prazer e desprazer, que nunca pode ser considerado como visando universalmente os mesmos objetos. Mas suponhamos que os seres racionais finitos pensassem sempre de maneira uniforme sobre o que admitiriam como objeto de seus sentimentos de deleite ou de dor, igualmente, sobre os meios dos quais eles teriam de se servir para alcançar os de deleite ou para evitar os de dor. Ainda assim, o princípio do amor de si mesmo não poderia, de modo algum, ser estabelecido por eles como uma lei prática, pois essa própria unanimidade seria ainda contingente. O fundamento de determinação permaneceria válido apenas subjetiva e empiricamente, e não teria qualquer necessidade que é pensada em cada lei, a saber,
a necessidade objetiva a partir de fundamentos a priori, a não ser que essa necessidade fosse tomada não como prática, mas apenas como física, a saber, tem um sentido que a ação por nossa inclinação nos necessitasse tão inevitavelmente quanto o bocejar ao vermos os outros bocejarem. Seria melhor afirmar que não existem de todo leis práticas, mas apenas conselhos em função de nossos desejos, do que afirmar que os princípios meramente subjetivos se elevariam ao patamar de leis práticas, leis que têm sempre de possuir necessidade objetiva e não meramente subjetiva, e que têm de ser conhecidas a priori pela razão, não pela experiência, por mais empiricamente geral que esta possa ser. Mesmo as regras de fenômenos concordantes só são denominadas leis da natureza, por exemplo, as leis mecânicas, ou quando os conhecemos efetivamente a priori, ou quando admitimos, como nas leis químicas, que seriam conhecidas a priori a partir de fundamentos objetivos, se nosso discernimento se aprofundasse mais. Todavia, no caso dos princípios práticos meramente subjetivos, colocasse expressamente como condição que eles teriam de estar fundados não em condições objetivas, mas em condições subjetivas do arbítrio, e, portanto, que seria permitido representá-las apenas como meras máximas, mas nunca como leis práticas. Este último escolho parece ser, à primeira vista, mero verbalismo, mas ele consiste na determinação dos temas da mais importante distinção que se possa considerar em investigações práticas. Exatamente. Por quê? Porque ele está lidando mais uma vez com a dicotomia subjetivo, né, e objetivo. Para além disso, ele vai falar que as leis não podem se basear no mero desejo de um sujeito, porque isso daí é meramente contingente, né, e subjetivo demais para ser um fundamento da moralidade. Então, elas teriam que ter um quê de objetividade, daí serem racionais. O grande ponto é que o Kant ele está pensando as leis tal qual as leis da moralidade, né? Tal qual são as leis da natureza, que elas são válidas em qualquer lugar do mundo, entendeu? A gente aqui está em locais diferentes do Brasil, né? Aqui em Pernambuco, a Laís lá em Minas Gerais, né? Em Uberlândia, o Radisson lá no Amazonas, né? O Guilherme já está em... Estás aonde, Guilherme? São Paulo, né? Eu sou de Araxá. Minas. Eu sou Ah, de de Minas, Minas. de Minas, de Minas. E a Laís está em Araxá, eu falei Uberlândia, não foi, meu Deus, perdão. Né? Araxá, né? O Ronald é de Fortaleza. Fortaleza, vê. Né? Mas aí eu posso colocar para cada um de vocês. Se vocês jogarem uma pedra para cima, ela vai cair, se não tiver nada suspenso. A gente está em lugares diferentes. Isso significa o quê? Que as leis da natureza elas são as mesmas, elas são universalmente válidas. É isso que o Kant está pensando. Eu tenho que ter o mesmo grau, né, de rigor e de validade, né, necessidade nas leis da moralidade que eu tenho para as leis da natureza. É por isso que ele está falando de algo chamado objetividade. É objetivo porque, né, qualquer um poderia constatar, né, essa validade, entendeu? Mesmo estando em locais diferentes, mesmo estando em fuso horários diferentes, entendeu? A gente poderia constatar isso daí. Então é mais por esse caminho. E aí ele volta mais uma vez a falar, né, que a gente pode ter o princípio subjetivo, que é a máxima, né, mas a gente também vai ter o princípio objetivo, que é a lei moral, né? Então é interessante porque ele gasta a linha, ele não está nem aí, né? Ele vai gastar a linha aqui mesmo com isso daqui, vai falar que essas leis, né, que são como se fossem as leis da mecânica, que, por exemplo, leis da natureza, né? E ele vai falar de algo que, para mim, talvez seja todo o problema. Porque eu não sei em que medida a gente pode aplicar isso daqui para o campo da moralidade. Que a gente pode transportar essa exigência que a gente tem das leis da natureza, certo? Para leis práticas. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu preciso pensar e a gente precisa refletir um pouco
que se eu não faço isso, talvez eu perca o princípio de universalidade, necessidade, e tudo isso que vamos dizer, é o ponto forte da filosofia moral kantiana, entendeu? É o ponto mais atrativo, que a gente olha assim, poxa, né? Todo mundo é sujeito racional. Se todo mundo é racional, então significa que a gente poderia se entender racionalmente, né? Resolver os nossos conflitos de forma racional. Não é o que acontece, diga-se de passagem, no mundo todo. Liga o jornal e você verá que não é o que está acontecendo no mundo todo, entendeu? 15 minutos de jornal e você vai saber disso daí. Mas lembra, é prático, não é teórico. Não é o que está acontecendo, é o que deve acontecer. Esse é o problema. Esse é o problema. Bem, enfim, eu acredito que seja isso, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. A gente já vai para o teorema. E ele colocou aqui, ó, tem uma nota de tradução. Aqui. Vamos lá. Proposições que são denominadas práticas na matemática ou na física deveriam ser propriamente chamadas de técnicas, pois essas ciências não têm a ver com a determinação da vontade. Elas indicam apenas o diverso, né, da ação, é isso mesmo, diverso da ação, possível que é suficiente para a produção de um determinado efeito. E são, portanto, tão teóricas quanto todas as proposições que expressam a conexão de causa com um efeito. Ora, quem almeja o efeito tem de se aprazer também com a causa. Né? Então, proposições denominadas práticas na matemática ou na física deveriam ser propriamente chamadas de técnicas, né? Pois essas ciências não têm a ver com a determinação da vontade. Elas indicam apenas o diverso da ação possível, que é suficiente para a produção de um determinado efeito. E são, portanto, tão teóricas quanto todas as proposições que expressam a conexão de causa com um efeito. Ora, quem almeja o efeito tem de se aprazer também com a causa. Faz sentido para vocês, gente? Né? É aquela coisa, né? Ela continua sendo uma proposição teórica, entre aspas, né? Uma proposição técnica. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente tem. Tem uma nota de rodapé, número 27. Como é que é isso aqui, Laís? Existe. Existe, né? É acréscimo no exemplar de Kant, ok? Acredito que seja isso, então, né? Estamos chegando aqui às 19 horas. Hoje foi bem profícuo, né? Foi bem interessante aí, a gente debateu bastante, certo? E a gente volta no próximo domingo, tá, gente? Agradeço a todo mundo que teve aqui. A Daniela, ela mandou mensagem no grupo, ela disse que saiu, porque estava caindo o mundo lá em BH. Aí a energia começou a oscilar lá, né? A lâmpada piscando. Aí eu digo, não, né? Ela disse, não, vou sair porque, né, não sabe, pode cair lá a energia, queimar os aparelhos dela e tudo mais. Então ela resolveu, né, sair. Mas desde já eu agradeço, tá? A Daniela, ao Ronald, que também saiu, ao Inácio, que está aqui, a Lúcia, a Laís, ao Radson, o Guilherme. E tá faltando alguém, eu acho que foi o Gabriel, alguma coisa, não foi? O Gabriel que apareceu aí. Muito obrigado mesmo, certo? E vamos lá, vamos nessa empreitada de ler e tentar compreender esse texto, que é um texto difícil. Né? A montanha, é a montanha. Obrigada, Edson. Eu que agradeço, Laís. Muito bons os teus comentários. Os teus Boa noite, tchau, tchau. Até mais, Inácio. Né? Boa semana a todos, a todas, certo? Cheiro no coração, se cuidem e domingo estamos aqui de novo, tá, gente? Beleza? Tchau, tchau. Abraço para todos aí. Valeu. Valeu.